Gente, estamos na 4ª semana declarando aquilo que nós cremos para 2023. Na verdade, as 3 semanas anteriores, nós trabalhamos, na verdade, fundamentos para que quando você abrisse sua boca para profetizar, não fossem palavras ao vento, mas você conseguisse fazer isso alinhado com Deus, amém? E das 3 semanas até aqui, nós já aprendemos muita coisa. Nós já aprendemos que Deus falando é Deus profetizando, amém? Nós já aprendemos que a nossa história ela é gerada em conjunto com o pensamento de Deus, não é algo determinado, que você não tem para onde escapar, amém? Nós aprendemos que Deus dividiu conosco, com o ser humano, a construção da nossa própria história. Nós aprendemos o valor daquilo que sai da nossa boca, amém? Tudo aquilo que sai da nossa boca, ou o diabo pega para trabalhar, ou o Espírito Santo pega para trabalhar. Amém? Então, nós vamos nessa noite continuar debaixo dessa revelação de Deus e vamos receber daquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Você está comigo? Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas 11, 24. Alguém, por favor, pode colocar o monitor para mim, por gentileza? Lucas 11, 24 em diante. Thank you. Diz assim: ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Diga comigo, varrida e em ordem. Diga de novo, varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Amém? Você entendeu esse texto? Amém? Leia comigo mais uma vez, para que ninguém fique perdido. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Esse é um texto que fala sobre como o mundo espiritual vê o ser humano. O mundo espiritual vê o ser humano como uma casa. Tanto nós fomos criados como casa de Deus, que é o que vamos trabalhar hoje, mas o mundo espiritual ele também nos vê como uma residência, como uma casa. E muitos de nós não temos esse entendimento de que espiritualmente todos nós somos uma casa, não apenas para Deus, mas para demônios também. E nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos no seu lugar. Aleluia. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui, como o Senhor falou ao nosso coração. Com reverência, Pai, e humildade, nós estamos diante do teu trono de graça e te pedimos revelação, te pedimos, Pai, instrução, te pedimos discernimento. Abre a tua palavra para cada um de nós. Revela-se, Senhor, para cada coração aqui. E que saiamos daqui, Pai, mais edificados e mais parecidos contigo. Nós repreendemos o ladrão da semente. Declaramos que toda a mente nessa noite está cativa à obediência de Jesus Cristo. A palavra vai entrar e vai dar fruto. E onde houver obstáculo de distração ou influência maligna, nós declaramos falido em nome de Jesus. Tanto aqui no culto presencial, quanto aqueles que assistirão posteriormente. A palavra será ouvida, interpretada e ela será, Pai, frutificada na vida de cada um desses ouvintes, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Diga amém. Glória a Deus. Como eu disse para vocês,
O ser humano é uma casa espiritual. Deus projetou o homem para ser a sua habitação. Mas os demônios também sabem disso. Amém? O ser humano, diga comigo, o ser humano é uma casa espiritual. Foi Deus que projetou essa casa. Mas Deus projetou essa casa espiritual para quem morar? Para Ele morar em nós, amém? Mas os demônios sabem que o ser humano é uma casa espiritual. E se essa casa estiver sem um dono, essa casa será a habitação de demônios. Quando uma pessoa ouve a palavra e ela se expõe à palavra, e preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Ela ouve a palavra, ela se expõe à palavra, é como uma casa varrida e que vai sendo colocada em ordem. Ou seja, a casa vai ficando limpa. Mas quando o senhorio de Jesus Cristo não está estabelecido naquela casa, embora ela esteja limpa, varrida e em ordem, ela é um lugar propício para que demônios venham e se proliferem e ainda chamem aquela casa de sua casa. Essa casa que nós lemos em Lucas está falando que é uma casa que estava limpa e em ordem, varrida e organizada. Jesus falou para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado para vocês. Então o que é que limpa o ser humano, gente? A palavra de Deus. Agora isso também nos coloca num lugar perigoso. Porque se nós ouvimos a palavra e essa palavra limpa o nosso coração e coloca as coisas em ordem, mas o senhorio de Cristo não está estabelecido, muito embora essa casa esteja limpa, ela será um terreno onde demônios se proliferam. Aqueles demônios iniciais trazem mais 7 demônios piores do que ele. E aí você vai entender. Porque tem gente que tem anos na igreja, mas parece que vai de mal a pior. Não há uma mudança no caráter. Não há uma regeneração. Não há uma mudança de hábitos. A vida não é transformada. Muito embora ela ouça a palavra, muito embora ela se exponha à palavra, parece que o estado daquela pessoa vai indo de mal a pior. Você conhece alguém assim? O próprio apóstolo Paulo disse isso. Vocês, ele estava se referindo a uma igreja. Vocês, pelo tempo, já deveriam ser mestres. Isso significa que a exposição à palavra de Deus por um determinado momento, Deus tem expectativa que nós passemos a ensinar aquilo que temos recebido. Amém? Olha o que Paulo diz. Pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou ensinando a vocês há muito tempo já. Vocês não deviam estar mais no banco dos alunos. Vocês já deveriam estar ensinando. Então, o tempo que nós somos expostos à palavra gera em Deus uma expectativa de que nós saiamos do banco dos alunos e passemos a ensinar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, essa exposição à palavra que limpa o nosso coração e que coloca as coisas em ordem, se Jesus não estiver no senhorio, aquela casa ainda é um terreno onde demônios se proliferam. Hoje nós temos várias vertentes, que vários princípios da Bíblia são extraídos e são formas de fazer com que o ser humano seja limpo e que a casa seja colocada em ordem. Hoje eu vi um homem falando assim, olha, perdoe a pessoa que te feriu. Perdoe a pessoa que traiu você. Do jeito que eu estava ouvindo, eu pensei que ele era um pastor. Porque a maneira como ele colocava as palavras era muito parecido com o que pastores ensinam. E ele dizia, perdoe, libere essa pessoa, não traga esse peso sobre a sua vida. Aí no final eu percebi que ele não era pastor. Porque ele disse assim, porque na verdade, se você não liberar esse perdão, o único prejudicado vai ser você. Então, para que você não se prejudique, libere esse perdão. Essa pessoa não merece as suas lágrimas nem a sua dor. Perceba, ele está falando de um princípio bíblico? Está. É bíblico perdoar? É. Isso é limpar a casa? É. Mas é o tipo de casa que o senhorio de Jesus não está lá. Porque ele está praticando um princípio desassociado do dono desse princípio, que é Jesus.
Então, o motivo pelo qual eu perdoo alguém não é para minha vida ficar mais leve. Embora a minha vida fique, mas o motivo bíblico para que eu perdoe alguém é para que Deus me perdoe também. Vocês estão comigo? Então, tem muitos princípios hoje. O princípio da generosidade. Olha, tire 10% da sua renda e doe para caridade. Doe para pessoas carentes, para ONGs. Tem esse caráter doador. Tem esse caráter liberal. Isso é um princípio bíblico? Sim. Amém? Nós seremos abençoados por fazer isso? Sim. Mas o final disso, se está desassociado com o amor de Deus, Paulo já falou, ainda que eu desse todos os meus bens para todo mundo, ou até que eu me entregasse para ser morto pelas pessoas, se eu não tivesse amor, nada eu seria. Então eu posso vender tudo que eu tenho e dar para as pessoas como um ato de generosidade, mas se eu estou desassociado do Senhor do amor, eu continuo sendo uma casa varrida e limpa, mas continuo sendo um terreno onde demônios podem se estabelecer e irão. Quem está comigo? Princípio de fidelidade. Olha, não traia sua esposa, não traia seu marido, né? Aí tem gente que diz assim, olha, na máfia italiana, se um homem trair a sua mulher, ele não é nem digno de estar na máfia, porque se ele trai a mulher com quem ele dorme, quem garante que não vai trair os outros ladrão? O princípio da fidelidade está correto? Está correto, mas está desassociado do princípio bíblico. Por que eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge? Eu preciso ser fiel ao meu cônjuge, porque a aliança do casamento representa a aliança de Deus com o homem, de Jesus com a sua igreja. Eu preciso exercer fidelidade, porque eu estou reproduzindo o caráter de Deus. Então eu poderia listar N princípios que estão sendo colocados aí. Perdoe seus pais, perdoe seus antepassados. Você não é o que disseram de você. E as pessoas vão se debatendo, né? Neurolinguística, coach, etc. E vai. Só que no final das contas, elas se encontram, a grande maioria delas, como um terreno onde os inimigos, onde Satanás continua se proliferando. Porque não adianta limpar a casa, colocá-la em ordem e Jesus não pôr o trono lá. Você está me entendendo? Não adianta. Então, o mundo espiritual nos enxerga como casas. Porque Deus nos criou como casas. Deus nos criou como sua habitação. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, Deus faz isso. Deus cria primeiro Adão como um boneco, sim ou não? Como diga comigo, casa. Aí ele sopra o espírito nas narinas de Adão. O que aquilo está demonstrando? Que Deus criou uma casa no homem para ele mesmo. Está comigo? Deus sopra nas narinas de Adão e Adão se torna alma vivente. Então Deus nos criou como casa. E embora nós sejamos casa de Deus, pastor, o que isso tem a ver com profetizar? É porque muitas vezes, embora sejamos casa de Deus, e você vai aprender nessa noite, que de quem habita em você, determina o que você profetiza, na grande maioria das vezes, mas em muitas outras, nós profetizamos não segundo a quem pertencemos, a quem habita em nós, mas nós ainda profetizamos muitas vezes no fruto da nossa mente, no fruto das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Tudo que você fala é uma profecia. Tudo o que você diz é uma profecia. E se você não aprender a fluir com aquele que habita dentro de você, você vai estar usando esse poder de profetizar contra você mesmo. Então eu quero que você entenda, é que Satanás sabe que você é uma casa. E eu tenho certeza que as pessoas que me ouvem nessa noite são casas lindas e adornadas, amém? Mas o meu desejo maior é que você seja uma casa linda e adornada, mas que o trono de Jesus esteja lá. Amém? Que o trono de Jesus esteja lá. E o trono de Jesus, irmão, fala sobre governo. Fala sobre eu não me governo mais. Fala sobre quem me governa. Quem governa a minha vida, a quem eu pertenço, a quem eu ofereço os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus momentos. Vocês estão comigo? Está convencido de que você é uma casa? Amém? Se você é casa de Deus e o Espírito Santo habita dentro de você, Deus habita dentro de você no seu próprio espírito,
profetizar não seria tão difícil. Porque naturalmente aquilo que sai dos nossos lábios seria fruto de quem habita dentro de nós. Você está comigo? Profetizar não seria uma coisa pesada, mística ou complicada. Porque aquilo que saísse dos nossos lábios já seria um resultado de quem habita dentro de nós. Pastora, mas se Deus habita dentro de mim, por que que ainda eu tenho palavras que ofendem, que machucam? Por que que eu ainda amaldiçoo pessoas? Por que que eu ainda amaldiçoo minha própria vida? Por que que eu ainda não controlo o que eu falo? Volta e meia eu me arrependo daquilo que eu digo, já que Deus habita em mim. Porque embora Deus habite dentro de nós e Ele tenha esse senhorio, Deus dividiu o governo da sua vida com você mesmo. Deus não é um tirano, um imperador que fez você de marionete, que me fez de marionete ou de modo robótico. Deus não nos criou como avatar. Deus dividiu o governo das nossas vidas, embora Ele habite dentro de nós e tenha esse senhorio, Ele dividiu comigo e com você. Se você deixá-lo governar, Ele vai governar. Se você não deixá-lo governar, Ele não governará. Se você deixá-lo profetizar, Ele vai profetizar. Se você não deixá-lo profetizar, Ele se silenciará. É o que o apóstolo Paulo chama de apagar o Espírito. Quem está comigo? Amém? Então não é porque Deus habita em mim que tudo que eu falo é Deus falando. Quem está entendendo? Mas deveria ser assim. Amém? Esse era o projeto de Deus inicial. Lá em Jeremias está escrito: eu vou trocar o coração deles, vou tirar o coração de pedra, vou pôr um coração de carne, vou derramar o meu espírito dentro deles. E eles não vão nem precisar que alguém ensine mais a eles, porque a minha palavra vai estar dentro deles. Esse era o pensamento perfeito de Deus. Fazer essa troca de coração, vir habitar dentro de nós e a nossa atitude ser correspondente a essa influência interna. Você está comigo? Mas nós chegamos para a presença de Deus sem consciência das coisas fundamentais. Então nós misturamos princípios e acabamos como uma criança usando uma arma. Uma criança que usa uma arma, ela não tem noção do perigo que ela tem em mãos. Sim? Ela não tem noção de quão danosa aquela arma pode ser. Você concorda comigo? Para ela é um objeto como outro qualquer. E aí, se aquela criança provoca um acidente e ela colhe esse dano, é como muitos de nós, queridos. Nós temos uma arma para destruir o inimigo, mas como ainda nos comportamos como crianças espirituais, em muitos dos nossos momentos, nós acabamos colhendo dos acidentes que nós mesmos provocamos. Você está comigo? Amém? Por quê? E essa arma está onde? Na nossa boca. Essa arma está nos nossos lábios. Então, quando nós somos crianças imaturas e começamos a usar a palavra de Deus como uma arma, nós não discernimos quão danoso isso pode ser. Então, eu quero abrir os seus olhos nessa noite, para que você entenda como é que o mundo espiritual me vê. O mundo espiritual te vê como uma casa, onde Satanás está à espreita, esperando que Cristo não tenha um senhorio, mas que deixe espaço para que ele entre. Ainda tem gente que diz, mas se a pessoa for crente, os demônios nunca vão trabalhar na vida dela. Você está muito enganado. Amém? Porque se a palavra varreu e limpou, e os demônios conseguiram entrar, é porque o senhorio de Jesus já não estava lá. Esteve no nível de limpeza e de colocar em ordem, mas não esteve no nível de governo. Quem está me entendendo? Pessoas se submetem à palavra quando isso as beneficia, e elas usufruem disso, mas se Jesus não tem o senhorio, em determinado momento aquela casa estará vazia. Você está me compreendendo? Então, olhe para você como uma casa que está sendo desejada. A casa mais cara da cidade. A casa que todo mundo queria morar. Você pode não se ver assim, mas espiritualmente é assim que você é visto.
como um terreno onde eu posso entrar, onde demônios podem entrar e levar você a um estágio pior do que aquele que você estava anteriormente. Amém? Tem gente que diz assim, pastor, a coisa está tão ruim que do jeito que está não dá para ficar pior. Eu te digo, dá para ficar pior. Dá para ficar pior. Não tem situação tão ruim, irmãos, que não possa ficar pior quando Satanás vem com 7 demônios piores do que ele. Amém? Não tem situação ruim que não possa ficar pior. Então tenha consciência de que você é uma casa. Amém, queridos? O projeto de Deus só é coroado, ou seja, concluído, quando o seu Espírito entra, o Espírito de Deus entra. A criação de Adão ensina como Deus trabalha. Muitos crentes se perdem nisso aqui. Deus criou Adão com o barro da terra, com a água, fez um barro e foi montando um boneco, espaço por espaço, fazendo um design. Quando aquele boneco está concluído, Deus então sopra o seu espírito nas narinas de Adão e Adão se torna alma vivente. Isso aqui, Deus está me ensinando e te ensinando como Ele trabalha. Deus primeiro, irmãos, Ele vai ajustar um design. Ele vai me colocar e te colocar num design perfeito aos seus olhos. E muitos de nós, por não vermos muito resultado no que Deus está fazendo, na agonia da nossa ansiedade, não esperamos essa coroação de Deus, de colocar de pé aquilo que Ele construiu. E nos precipitamos, desprezando aquilo que Deus está fazendo. Como se não bastasse Deus ensinar isso, mostrando como Adão foi criado. Ele ensinou isso através do vale de ossos secos, lá de Ezequiel. Quando a Bíblia diz que primeiro se juntou cada osso ao seu osso. Depois os nervos, tendões. Depois a carne. Depois a pele. E estava lá os bonecos, tudo morto. Até que Deus manda o profeta profetizar mais uma vez. E o espírito de vida põe aquele exército de pé. É mais uma vez Deus nos mostrando como Ele trabalha. Deus trabalha com coisas sem vida. Deus trabalha juntando situações. Deus trabalha juntando pessoas. Deus trabalha criando uma configuração, criando um design, criando um modelo. E como muitos de nós estamos desconectados, a gente vai falar sobre sensibilidade espiritual. Mas como muitos de nós estamos desconectados do que Deus está construindo, a gente se perde desse design. Se perde dessa configuração que Deus está fazendo. E quando a gente se perde disso, irmão, você se perde do sopro do Espírito. E você vai viver como qualquer outra pessoa vive. Amém? Com a casa limpa e adornada, mas um terreno onde demônios se proliferam. Ainda que a palavra esteja trabalhando na sua vida de alguma forma. Você está comigo? Então, quando Deus criou Adão, irmãos, eu vou fazer uma conjectura aqui. Suponhamos que Deus começou a criar Adão pelo dedo midinho. Vocês já viram desenhistas profissionais desenhando? Você já observou que quando ele começa a desenhar, aquele desenho não tem sentido nenhum? Minhas filhas e meu filho gostam de desenhar. Igor gosta de desenhar. As meninas e Iago gostam de desenhar. E de vez em quando eu vejo cursos de desenho que eles mesmos assistem no meu celular ou aqui no tablet. E ontem eu estava vendo um rapaz começou a fazer várias vezes o número 2. Parecia que era uma tabuada. E ele criou um negócio gigante daqueles números 2. Mas quando você olhava inicialmente, não tinha nexo nenhum. E aquilo foi tão viciante que eu fui vendo as outras páginas, e geralmente era assim. Ele começava com um traço, com outra coisa que não tinha nada a ver. E começava uma pintura assim, você olhar de tudo quanto era lado, para tentar entender o que aquele desenho se tornaria. Daqui a pouco está um desenho perfeito por ali. Com a nossa vida, Deus trabalha do mesmo jeito, irmãos. Suponhamos que Ele está começando pelo dedo midinho, amém? Você não está entendendo o que aquela bolinha significa. Amém? Às vezes Deus está começando a trabalhar na sua vida geograficamente, te promovendo para algum lugar de modo geográfico. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, te colocando num outro ambiente espiritual. Não está tudo pronto ainda, mas é uma parte da configuração do que Deus tem para você. Você está comigo? Às vezes Deus está levando você para um ambiente para você receber uma influência. Não é o todo, mas é uma parte do que Ele está querendo construir na sua vida. Mas a nossa ansiedade atrapalha os planos de Deus. E nós começamos a profetizar coisas que o Espírito Santo fica parado. Porque, irmãos, Ele só faz quando Deus manda.
Por mais que você grite, faça campanha, arranque os cabelos e seque de jejuar, o Espírito Santo só se move quando Deus fala. A Bíblia diz que ele estava ali pairando sobre o caos. Gênesis 1:1. E ele só se moveu quando Deus disse haja e ouve. Amém? O Espírito, ele espera Deus agir. Jesus subiu para depois o Consolador descer. Inclusive ele disse, ele só vem se eu for. Porque o Espírito Santo, ele espera a palavra de Deus. Então não adianta eu querer profetizar se eu nem compreendi o design de Deus para a minha vida. E na grande maioria das vezes é Deus fazendo a gente destruindo. É Deus fazendo a gente destruindo. É Deus fazendo a gente destruindo. E tem gente que morre. Mas não deixa a configuração ser concluída. Vai destruindo o tempo todo. Porque não espera o perfeito. Você está comigo? Então nessa noite, querido, você pode estar aqui nos ouvindo. Esse lugar não é o perfeito. Mas com certeza é um dedo midinho do que Deus quer fazer na sua vida. Amém? É uma parte da influência de Deus para você. As pessoas que estão nessa casa não são perfeitas, mas elas fazem parte do que Deus quer fazer na sua vida. Essa cidade não é a perfeita. Perfeita é só a Jerusalém Celestial. Mas Deus quer que você esteja aqui, debaixo dessa atmosfera, porque alguma coisa Ele quer fazer na sua vida. Então pare de se precipitar. Não julgue o corpo pelo dedo midinho. Espere. Espere. Não tire conclusões, irmãos. Deus não trabalha com palpite dos homens. Você já fez alguma coisa que ficou alguém do seu lado dando pitaco? Olha, quem está dizendo que já fez. O que foi que você fez, meu filho? E quem estava dando pitaco? Irmão, não é ruim? Olha, às vezes eu estou lá na cozinha fazendo alguma coisa, as meninas ficam, mãe, isso aqui é o quê? Isso aqui vai botar para onde? Isso aqui vai ficar pelo quê? Irmão, vai subir num negócio. É ou não é verdade? Quando às vezes eu estou querendo fazer alguma coisa e alguém fica no meu ouvido, irmãos, eu tenho uma mente assim, eu sou uma mulher, Deus me criou assim, mas meu cérebro, acho que na hora da formação ele teve alguma dificuldade. Porque ele só funciona uma coisa por vez. Se você me falar duas coisas, eu não vou saber qual é a segunda. Eu sou uma mulher diferente das demais. Eu preciso funcionar uma coisinha de cada vez. Se botou 2 HD aqui, irmão, não vai não, vai dar curto. O pessoal estava rindo de mim ontem lá. Porque falam que as pessoas falam comigo depois do culto e eu fico assim. E, na verdade, não estou entendendo nada do que a pessoa está falando. Porque aqui eu estou pensando na janta, nos meninos, na comida, e estou sorrindo para você. Porque eu só consigo pensar uma coisa de cada vez. Estou sendo honesta, amém? Não me crucifique. Desse pecado não perca a salvação. Mas a minha presença está ali, irmãos. Eu estou de corpo presente, ainda que de alma dividida. Amém? Querido, se a gente não aguenta ninguém dando pitaco no ouvido, você acha que Deus quer ouvir você dando pitaco nas suas orações? Aí Deus começa a reconfigurar a sua história. Você fica, Senhor, mas não era melhor assim, não? Vou fazer uma campanha de jejum por isso. Senhor, mas eu vou orar por aquilo ali. Irmãos, Deus não é como eu. Que se fosse eu dizer, então faça sozinho. Amém? A nossa sorte é que Deus é longânimo e misericordioso. Amém? A nossa sorte é que Deus não é nós. Amém, queridos? Então é muito ruim. E tem muito crente assim. Que Deus não pode fazer nada, irmãos. A pessoa tem a vida dela toda configurada na cabeça dela. E se Deus começa a inclinar a coisa para um outro lado, pronto. O vento se levantou, o diabo tomou vez. E nós começamos a tirar conclusões sobre Deus. Porque não entendemos que Ele está no curso da nossa história. Tentando nos conduzir para aquele lugar que Ele preparou para mim e para a sua vida, apesar dos pesares. Você está comigo? Então, muitos de nós precisamos nessa noite ceder as nossas opiniões ao Senhor. Amém, queridos? Entregar as nossas opiniões ao Senhor e confiar na configuração de Deus. Você está comigo? Você precisa confiar no que Deus está construindo para você. Você precisa confiar. Irmãos, não existe profecia de desespero. A profecia, ela só opera no ambiente que o Espírito Santo opera. E o Espírito Santo só opera no descanso, porque o descanso é uma expressão de fé. Então não adianta, Deus não vai responder a profecia do desespero. A profecia que funciona na sua vida é aquela que vai falar junto com o design de Deus para você. Por isso
É tão importante você entender que você é uma casa. Amém? E que o Espírito Santo está dentro de você, te dizendo nessa noite aqui, gritando: me deixe fazer meu trabalho. Me deixe fazer meu trabalho. Me deixe fazer meu trabalho. Confie no Senhor e deixe o resto do Espírito Santo fazer. Queridos, mas nós precisamos aprender essa lição. Às vezes, muita coisa que a gente julga que é o diabo atrapalhando são as nossas próprias orações. Porque é como eu falei, é Deus fazendo e a gente desfazendo. É Deus fazendo e a gente desfazendo. É Deus fazendo e a gente desfazendo. Porque ele não acredita no design, na configuração de Deus. Irmãos, para mim, que sou uma pessoa, em grande maioria do tempo, ansiosa, se eu estou no lugar de Ezequiel, quando eu vejo aquele vale de ossos secos, e Deus me perguntasse: Susan, poderão viver esses ossos? Eu dizia: não, hipótese alguma. Mas Deus, ele vai trabalhando de um jeito, fazendo o profeta entender que ele não tem problema de ansiedade. Amém? Primeiro, Deus, mano, era mais fácil eu dizer: profetize para os ossos ficar de pé e o exército aparecer. Não. Deus vai dizendo para o profeta: profetize para os ossos se juntarem. Olha que coisa linda, uma caveira na sua frente. Uma não, várias. Um exército de caveiras. Mas, Senhor, valeu, não tinha outro lugar para me dar uma visão, não. Profetize, bota as caveiras na sua frente. Espírito vem, bota os ossos no lugar. Depois você olha para aquela cena horrorosa e Deus diz: agora profetiza que vai surgir o tendão e os nervos. Olha que negócio. As meninas me pouparam de uma conversa ontem só porque eu cheguei com a colher de brigadeiro, eu não quis saber qual era o assunto. Aí o profeta diz isso, daqui a pouco: profetize pele, carne. Imagine que negócio. Irmão, como é que carne brota? Igual carne moída? Não sei. Ah, todo mundo falou eca, mas essa foi a visão do profeta, viu? A carne moída é uma opinião minha, claro. Mas é como eu imagino. Daqui a pouco está aquela cena horrorosa, imagina um corpo sem pele. Já viu alguém queimado, alguém que teve boa parte do corpo queimado? Não é um negócio horroroso. Aí Deus diz: agora profetize a pele. Aí quando profetiza a pele, está lá o defunto. Olha que negócio. Aí Deus diz: agora profetiza que o Espírito coloca eles de pé. E a Bíblia diz que aquele exército se colocou de pé. Aí Deus vira para o profeta e diz: eu não posso fazer a mesma coisa com esse povo que é o teu povo. O que é que Deus está dizendo em outras palavras? Me deixa trabalhar primeiro com os ossos, com a estrutura. Tem gente que não deixa Deus sair da fase dos ossos, porque fica, irmão, roendo o osso. Deus está dizendo em outras palavras: deixa eu trabalhar na estrutura. E eu vou dizer mais além. Tem famílias que por gerações e gerações Deus nunca pôde sair da estrutura, porque nunca houve um coração que deixou Deus agir. Deus nunca sai do osso, da estrutura. Então nós precisamos entender, irmãos, como Deus está trabalhando, para que a nossa profecia seja alinhada. Quando você olhar para o texto da criação de Adão, e quando você olhar para esse texto de Ezequiel 37, se lembre dessa palavra: Deus também tem um design para a minha vida. Eu não sou fruto do acaso. Deus tem uma configuração para mim. Amém? Deus tem uma configuração para mim. E Deus tem uma configuração para você. E eu vou falar aqui, não vou dizer em nome do Espírito Santo, porque é um negócio muito pesado. Mas eu vou dizer assim: eu vou interceder. E vou te dizer nessa noite: deixa o Espírito Santo trabalhar. E a melhor maneira de você fazer isso é entregando seus lábios para Ele. Porque pelas tuas palavras serás condenado, e por elas também serás justificado. Vida e morte estão no poder da língua? Sim ou não? Dela procedem bênção e também maldição. Então deixe Deus trabalhar. Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim: deixe Deus trabalhar. Diga: se aquieta em nome de Jesus. Diga assim: porque não dá para fazer uma cirurgia plástica? Pode dizer. Com o paciente se mexendo, não. Amém? Diga que não dá para construir uma casa com os ingredientes em movimento. Sim ou não?
3. A Torre de Babel é resultado da unidade e do esforço. Mas ainda é uma grande estrutura sem o Espírito de Deus. Ela é uma torre de confusão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Unidade nos leva a muitos lugares. Mas sem o Espírito Santo de Deus, as pernas que foi nos trazem de volta. Unidade não é tudo. Tem que ser unidade com a direção do Espírito Santo. Senão é uma torre de confusão. Marido e mulher, eles são uma unidade diante de Deus. Eles são um. Quando você concorda com alguém, você é um também diante de Deus, sabia? A unidade é um princípio poderoso. E com unidade nós podemos construir muitas coisas. Mas muitos de nós nos juntamos nessa unidade que é bíblica. Mas eu volto a dizer, desassociada do senhorio de Jesus Cristo. E construímos para nós uma torre de Babel. Um lugar que daqui a pouco vai demonstrar o nível de confusão. Porque embora a torre fosse para chegar ao céu, ela não era para adorar a Deus. Está comigo? Embora a torre fosse para cima, o objetivo não era adorar o Senhor. Posso ser bem clara com você? Nem tudo que leva o nome de Deus é para a glória de Deus. Nem tudo que está sendo construído para cima é porque Deus está sendo o arquiteto disso. Se o Espírito Santo não estiver por trás e no fundamento, por mais alto que você construa, aquilo vai se desfazer, vai se tornar um lugar de confusão. Babel, um grande esforço. Aí tem gente que diz, pastora, mas eu tenho orado tanto, durante tantos anos da minha vida, eu oro em concordância com meu marido, eu oro em concordância com as irmãs da igreja, eu oro em concordância até com um programa de televisão, se tiver um pastor orando, eu oro em concordância com tudo. Mas parece que tem alguma coisa vazia. Minha vida parece um elefante branco. Construí muita coisa, mas não há vida. Só o Espírito de Deus pode soprar a vida. Você já teve a experiência de você fazer algo muito bacana, muito legal, muito magnífico, e no final das contas você perceber que Deus não estava ali? Eu já tive essa experiência. Oh, coisa ruim! Você fazer uma coisa com todo o seu coração, com o seu esforço, mas no final das contas você perceber, Deus não estava naquele negócio. Sim ou não? E o sentimento que vem para nós é de frustração. E na grande maioria das vezes vem com 2 danos. 3, danos emocionais, danos financeiros e danos espirituais. Simplesmente porque o Espírito Santo não estava lá. Você está comigo? Não adianta construir sem ele, irmão, porque é confusão. O ser humano, ele foi criado para ser uma casa. Quem é que mobília a sua casa? Ela mesma ou você? Não sei contar você, irmão, mas meus banheiros não se lavam sozinhos. A pia de prato também não é autolavável. O fogão não faz comida sozinha. Faz não. E por que eu e você, como casa, achamos que nós podemos fazer as coisas sem Deus? Se nós fomos criados para ser uma habitação dele. Você está comigo? Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado, deixe Deus trabalhar. E se aquiete. Eu profetizo sob a influência de quem habita em mim. Profetizamos o tempo todo. Seja por uma influência externa ou por uma influência do Espírito. Você profetiza com base em quem habita dentro de você. De quem é o senhorio da sua vida, querido? Vixe, misericórdia. De quem é o senhorio da sua vida, meu irmão? Ah, glória a Deus. Por um lapso de momento eu achei que não tinha dono. Amém? Se o senhorio da sua vida é do Senhor Jesus Cristo, você profetiza de acordo ao que Ele ministra ao seu coração. Amém? Isso é basicamente refletir o caráter de Cristo. Fazer o que Ele fazia. Esses dias eu estava comentando com minha mãe. Tem um versículo que as pessoas esquecem muito dele. Jesus disse assim, olha que versículo, viu? Se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vocês, aí sim, vocês vão pedir tudo que quiser e vai ser feito para vocês. As pessoas só leem os outros versículos. Que é pedir, pedir, dá-se-vos-á. Amém? Bate, bate que a porta vai se abrir. Irmão, não funciona assim.
Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vai ser feito. Diga comigo, mas eu preciso estar nele. E ele precisa estar em mim. De que quando isso acontecer, quando eu profetizar, vai ser Cristo falando em mim. Eu vou te dar o maior segredo da vida do apóstolo Paulo. Nos primeiros anos do seu ministério, Paulo não foi um cara fácil, não. Não estou tirando os méritos dele, não. Mas ele era tão de carne e osso quanto eu e você. E demorou um tempo para o apóstolo Paulo baixar a bola, digamos assim. Né? Porque até a maneira como ele se apresentava nas primeiras igrejas, ainda era de uma maneira com um tom arrogante. Né? Sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei, impecável. Paulo mostrava seu pedigree para todo mundo. No final da sua vida, ele diz assim: de todos os pecadores, eu sou o pior. O que foi que aconteceu com Paulo do início para o final do seu ministério? Ele entendeu que nada do que ele tinha era o que lhe respaldava. A grandeza de um homem era ter Cristo nele. Por isso ele escreveu: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Por isso ele escreveu: já não vivo mais... Pode ter com um pouquinho mais de vontade. Já não vivo mais, mas Cristo vive em... E a vida que agora vivo, vivo no Filho de Deus. Pastora, o apóstolo Paulo teve um ministério esplêndido. Ele teve, irmãos. O tempo de vida que ele teve, Paulo fez um escarcéu no inferno. Sim ou não? Botou o inferno de cabeça para baixo. Agora, olha o segredo da vida dele. Já não vivo, mas eu. Ele chegou naquele lugar de dizer assim: eu só sou uma. E quem é que vive nela? Cristo vive em mim. Quando Paulo chega a essa conclusão, a vida dele toma outro caminho. Muita gente pensa assim: não, olha, para pregar sobre família tem que ser casado. Então Paulo estaria de fora. Mas ele pregou sem ser casado. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus. Mas Paulo não andou. Mas ele disse: Jesus apareceu para mim e me ensinou tudo. Aí acho que os 12 ficavam assim, bichinho, tão novo. Mas Paulo tinha certeza: eu aprendi foi com ele. A ceia do Senhor que a gente celebra aqui, foi Paulo que escreveu. E Paulo não estava lá na noite que o Senhor foi traído, não. Mas ele escreveu: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também dei para vocês. Foi na noite que ele foi traído que aconteceu assim. Mas Paulo nem estava lá. Ele está dizendo assim: olha, eu não andei com ele, mas ele veio até mim. E ele me ensinou. Você está comigo? Ninguém falou de arrebatamento de Gênesis e Apocalipse. Ninguém nunca falou de arrebatamento. Mas Paulo diz: vai ter um arrebatamento sim. Oxe, isso está onde nos profetas? Paulo diz: mas Deus escondeu dos sábios e revelou aos simples. E o povo dizia: gente, mas onde é que está isso na Bíblia? Nem Isaías, nem Moisés, ninguém falou disso. Só Paulo recebeu a revelação do arrebatamento. Só ele. Quando ele disse assim: olha, em um determinado momento, no soar da trombeta, no alarido da trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos com ele. Ainda disse assim: olha, e não se preocupe com os mortos em Cristo não, viu? Porque eles vão ressuscitar primeiro. Para que eles, sem nós, não sejam glorificados. Irmãos, isso era um escândalo naquela época. Vocês não têm noção. Ele não estava lá com Jesus, mas Jesus foi lá e contou tudo para ele. Por quê? Porque é um homem que tem coragem de dizer: eu abri mão da minha vida, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, Paulo estava reproduzindo o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Todo crente tem uma cruz. Não é seu marido, não. Nem sua mulher. Amém? É não. É verdade o quê, irmão Martins? Não é não. Todo
Todo crente tem uma cruz, irmãos. Sabe o que é isso? Uma situação da sua vida que você nunca vai ter uma resposta. Uma dor que ninguém nunca cura, só quando você ajoelha. Um sonho que nunca se realizou. Para cada um de nós é diferente. Mas são essas coisas que nos tornam prisioneiros de Cristo. Deus sabe como prender você. E não é te laçando, não. É criando uma situação que só Ele pode te dar resposta no final. Amém? E é bem no final mesmo. Você está comigo? Se você, irmão, baixar a guarda, deixar Jesus fazer o trabalho dele, colocar um senhorinho nessa casa, você vai abrir a boca, o próprio Deus disse. Lá na consagração do templo do Senhor, Deus prometeu isso. Antes que abram uma boca, eu vou responder. Antes que eles orem, eu vou responder também. De pronto, eu vou abater o inimigo deles. Se vocês andarem na minha presença, obedecerem a minha palavra, eu vou ser com vocês. Deus não disse assim para o povo: ninguém vai resistir na sua frente. Deus disse isso para o povo: eu vou dar para vocês o trigo mais fino. Nenhuma nação vai subsistir diante de vocês. E antes que vocês orem, antes que vocês abram a boca, eu vou responder. No mesmo contexto que está escrito: isso é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, e essa palavra humilhar é a mesma usada por Paulo em Filipenses 2, quando fala que Jesus esvaziou de si mesmo. Sendo Deus, não teve por usurpação e ser igual a Deus, antes humilhou-se, e em algumas Bíblias tem esvaziou-se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esvaziar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, tem povo de Deus com maus caminhos ainda, amém? Pode ser eu e você. Mas se o povo fizer isso tudo, eu ouvirei do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Amém? Crente com pecado perdoado e terra sarada precisa profetizar mais o quê? Crente com pecado perdoado e terra sarada precisa profetizar mais o quê? Nada, querido. Nada. Porque antes que você abra a boca, o Senhor vai trabalhar com você. Amém? Você está comigo? E eu vou começar nessa hora a falar algo muito pessoal, mas que eu creio que vai falar o seu coração. Eu ainda não entendo tudo. Eu ainda não tenho uma configuração até o final. Não somos como Noé, que recebemos a planta da arca, nem como Moisés, que recebeu a planta do tabernáculo. Amém? Nós recebemos uma palavra para andarmos por fé. Mas nós não vemos o amanhã. Eu ainda não vejo tudo. E uma das coisas que Deus mais trabalhou comigo nesse 2022 foi: confie na minha configuração. Confie na minha configuração para os seus filhos, para o seu ministério, para o seu casamento. Confie na minha configuração. Irmãos, e é difícil. Quando você é ativo, amém? Quando seus dedos trabalham com você até dormindo, é ou não é verdade? Dá uma coceira, irmão, dá uma agonia. Dá uma agonia. Eu lembrei do irmão lá da Bahia, que o nome dele era Vado, mas o apelido dele era Agonia, de tanto que o irmão era agoniado. Diga aí, seu apelido é Agonia, irmão. Será que o irmão era atribulado? E Deus tem trabalhado isso comigo. Confie na minha configuração. Confie no meu design. Espere na minha presença. Deixa eu fazer o negócio. Fique quietinha, só faço o básico. E como é trabalhoso Deus nos levar para um lugar de descanso. Nós verbalizamos tanto que queremos descansar em Deus, irmãos, mas não é uma tarefa fácil não, hein? Biblicamente falando, descansar em Deus é depois de um deserto cheio de um bocado de problema. E não era porque Deus queria aquele deserto de um bocado de problema, não. Era o povo que se atribulava neles mesmos e não conseguia chegar no descanso.
Porque Deus só queria que o deserto fosse uma transição rápida. Não era para ser aquilo tudo. Diga comigo assim, não era para ser 40 anos. Amém? Diga comigo assim, comigo também. Não é para ser 40 anos, não. Diga misericórdia. Né? Amém? Deus vai agir mais rápido que 40 anos. Amém, irmãos? Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um segredo bíblico. Deus trabalha com números, mas tempos diferentes. Moisés foi um tipo de Cristo. Foram 40 anos para Moisés no deserto, mas para Jesus foram só 40 dias. Ah? 40 dias. Moisés foram 40 anos, coitado, com mais 40 depois com aquele povo atribulado. Jesus foi 40 dias. Amém? Jesus passou e venceu em 40 dias o que Moisés suou em 80 anos. E sabe qual é a boa notícia para a igreja? Que nós não estamos debaixo daquilo que Moisés trouxe, que é a lei. Estamos debaixo daquilo que Jesus trouxe, que é a graça. Isso significa que Deus quer fazer com você mais rápido do que 40 anos. Deus quer fazer algumas coisas mais rápidas na sua vida. Diga assim, se eu parar, esconder meu bico e parar de dar opinião e só deixar Deus agir, as coisas vão ser mais leves, vão ser mais rápidas e eu vou desfrutar do descanso de Deus para a minha vida. Aleluia. Amém? Se coloque de pé. Você recebeu alguma coisa nessa noite?